E agora a gente então dando início, né, aos tipos ecológicos de macrófitas aquáticas. Macrófitas aquáticas podem ser de diferentes tipos ecológicos. E a gente, dentro de limnologia, a gente tem que saber muito bem isso para que a gente possa, nos nossos trabalhos, nos nossos relatórios, dizer que tipo de planta, né, que tipo de macrófita ocorre num determinado local. E por que isso é importante? Porque cada tipo ecológico desse ele tem algumas características que me levam a algumas suposições da fisicoquímica da água. Eu vou dizer isso mais para frente para vocês, tá certo? Vamos lá, as macrófitas aquáticas emersas, elas são enraizadas no sedimento, porém as folhas crescem para fora da água. Vocês já devem ter ouvido falar de junco ou de taboa, né? Em alguns locais assim que recebem esgoto, a gente tem uma grande, né, quantidade de taboa, tá? E são plantas geralmente poáceas, né, ciperáceas, elas são consideradas macrófitas emersas, tá? Elas ficam com suas raízes lá embaixo no sedimento e as folhas crescem para fora da água, né? Então, elas geralmente são altas, né? Aqueles cíperos, se vocês já devem ter visto, né? Cíperos papiros. Macrófitas aquáticas com folhas flutuantes. As macrófitas aquáticas com folhas flutuantes, né? Elas são enraizadas no sedimento e com folhas flutuando na superfície da água, como por exemplo o lírio da água, a própria Vitória régia, né? A Vitória régia é uma macrófita gigante, né? Que é considerada uma macrófita aquática com folhas flutuantes, né? Da Vitória régia até cabe uma pessoa que consegue ficar ali dentro, né? Macrófitas aquáticas submersas e enraizadas, né? Elas são enraizadas, crescendo totalmente debaixo da água, que são aquelas que eu chamo de que são as macrófitas verdadeiras, né? Eu geralmente falo assim, né? Que a egéria é um exemplo, é um gênero, e a cabomba são dois gêneros muito que ocorrem muito nos corpos d'água, né, do Brasil. Macrófitas aquáticas submersas livres. Então eu tenho as submersas que são enraizadas, como essas que eu falei para vocês, e as que são livres, como a utriculária, que é considerada uma planta carnívora, né, sensitívora. Né? Ela tem os utrículos, naqueles utrículos tem uma gosminha, né, que ela produz exatamente para capturar os insetos. E ela se alimenta, né, ela tira nutrientes desses insetos. Então as utriculares, elas são muito bonitas e são submersas livres, né? Permanecem flutuando debaixo da água. Podem se prender a pecíolos e caules de outras macrófitas. Né? Às vezes elas usam esses outros locais para se fixar, né? Para conseguir luz, tá? Macrófitas aquáticas flutuantes, que são as que a gente conhece como aguapé, né? Ou a orelhinha, que é a salvínia, né? Ou a alface d'água, que é a Pistia stratiotes, né? Aguapé é a baronesa, né? Que a gente conhece mais aqui na região como baronesa, também é chamada de aguapé em outros locais, certo? Então essas são flutuantes. Se você tirá-las da água, você vai ver que ela tem uma raiz bem pouco desenvolvida, né? O aerênquima é bem desenvolvido, a raiz é pouco desenvolvida e ela fica ali flutuando na água. Então aqui, né, a que eu acabei de falar agora, né, as submersas, as flutuantes, desculpa. Lá em cima eu tenho uma Pistia stratiotes, que é a alface d'água, né, que é uma flutuante. Ao lado dela eu tenho uma salvínia molesta, que é a orelhinha, que a gente acabou de falar, também flutuante, veja que as raízes são pequenas, né, não estão presas lá embaixo no sedimento. Eu tenho uma Eichhornia azúrea, porque a gente tem dentro do gênero Eichhornia, a gente tem Eichhornia craspis, que é a aguapé, o baronês, e a azúrea, que é uma outra espécie. Vejam aí que eu coloquei uma flecha que parecem duas plantas completamente diferentes, né? Parecem duas espécies,
Eu jamais poderia imaginar que as duas fazem parte, são a mesma espécie, né? Porque essa variabilidade aí que vocês estão vendo, essa diferença, é porque elas estão em fases do desenvolvimento diferentes, mas é a mesma espécie. Eu acho interessante porque no meu mestrado, essas fotos são do meu mestrado, e eu vi, e a gente levou para laboratório, né, para herbário, para tentar descobrir que espécie que era, né? E aí a gente descobriu que era a mesma espécie, tá? Então eu achei interessante colocar. Olha só, acabei de falar, né? Olha do lado esquerdo a tifa, né? Que é a taboa, que eu acabei de falar para vocês, né? Veja lá, ela fica no sedimento, você não tá vendo a raiz dela, né? Mas ela fica com a flor e a folha para fora, né? Fora da água, e são bem altas. Olha os cíperos papiros, parece um guarda-chuvinha, né? A gente ali no barco fazendo coleta das espécies, né? Vejam que elas ficam sempre margeando, né? E sempre com uma água bem mais calma, né? Aquela Hymenacne amplexicaulis também eu achei essa espécie durante o meu mestrado, né? Que eu fiz na bacia do rio Itanhaém, no litoral sul do estado de São Paulo. Olha só, essas são a Egéria e a Cabomba furcata e a Egéria densa, que também as pessoas chamam erroneamente de Elódia, né? E na verdade a Egéria, o gênero é Egéria, a gente também tem o gênero Elódia, parece muito, mas não é, porque no Brasil a gente não tem Elódia, né? Que são essas plantas que vendem em aquário, né? Para quem gosta, tal, se for comprar, né, essas plantas importadas. Mas aqui no Brasil o gênero é Egéria. E a gente tem algumas variações também, né? A gente tem algumas outras espécies dentro do gênero de Egéria. E essa com a flor branca que vocês estão vendo é a Egéria densa. Então você tem que chegar muito perto, né? Porque elas ficam realmente submersas, principalmente a Cabomba, né? Que é essa do lado direito, é a Cabomba furcata, né? Então vejam que elas ficam bem abaixo da linha da água, né? E em grande quantidade. Nós temos, olha só, a utriculária, que linda, né? Mostrando ali, eu chamo a atenção dos utrículos. Como eu falei para vocês, ela é considerada uma planta carnívora. E a ninféia, que é do mesmo gênero das Vitória Regias, das Vitórias Régias, né? Muito bonitas. O gênero ninféia tem uma série de espécies com flores lindas, né? Como vocês podem ver aí nessas figuras, nessas fotos. Bom, os tipos ecológicos estão descritos aí nessa figura que vocês estão vendo, esses tipos todos que eu falei para vocês. Vejam que bem próximo da margem eu vou ter esperáceas, vou ter as poáceas, né? Vou ter essas espécies que precisam ser altas, né? Elas não são totalmente aquáticas, mas suportam um ambiente com muita água, né? São chamadas de anfíbias, certo? Elas aparecem em grandes quantidades nas margens de rios, de lagos, de lagoas. Sempre a gente tem muita dessas espécies anfíbias, exatamente porque é a margem, né? A margem fica variando conforme vai secando, chovendo, né? Seca por conta do período sem chuva e depois chove, então elas ficam ali, por isso que nas margens a gente costuma encontrar grande quantidade dessas espécies. Depois, quando a gente começa a ir mais para o centro do ambiente aquático, né, do corpo d'água, a gente começa a achar as flutuantes que são enraizadas. Como elas são enraizadas, ela ainda precisa dessa proximidade com o sedimento, né? Então elas ficam mais próximas das ciperáceas, das poáceas, porém já conseguem ter uma maior liberdade para ir mais para a área mais pelágica, né? Lembro daquela aula que a gente deu, né? Sobre as regiões litorâneas e pelágicas, né? Dentro de um ambiente aquático de água doce, né?
Veja as algas, né? Que como elas são macroalgas, elas ficam flutuando, então sem problema nenhum, né? Elas podem ir para lugares mais distantes. As flutuantes que não possuem as suas raízes no sedimento, né? E temos as submersas. As submersas, elas tanto faz, né? Elas geralmente ficam bem mais para a região pelágica e em grande quantidade, todas elas enraizadas no sedimento e suportam ficar bem abaixo, né? E são muito adaptadas para uma quantidade de luz que vai chegar um pouco menor do que as outras que a gente acabou de ver, que estão lá em cima, então a luz chega de uma forma bastante tranquila e elas conseguem aproveitar. As submersas, apesar de elas estarem submersas, elas também são muito eficientes, por isso que elas abundam também em grande quantidade nos corpos d'água, inclusive causando alguns problemas que a gente vai ver mais para frente. Qual a importância ecológica, né, das macrófilas? Elas são extremamente importantes, né? Elas são responsáveis por uma grande produtividade primária dos ambientes, né, contribuindo para o aumento desses nichos que serão ocupados depois por alevinos, né, por anfíbios, enfim. Diversidade faunística e, portanto, uma maior complexidade na dinâmica do ecossistema, como eu falei agora, influenciam o ambiente terrestre, certo? De modo a reduzir a turbulência na região litorânea e nas adjacentes, favorecendo a sedimentação do material alóctone, né, do material que vem de fora para dentro, então impedindo que esse material entre dentro do corpo d'água e cause um assoreamento, né, porque elas na região litorânea, né, elas vão ficando ali, vou voltar aqui, elas ficam na região litorânea, então acabam protegendo o corpo d'água da entrada desse sedimento, que vem de fora, né, vem trazido pelo vento de outros locais, tá? Elas atuam na ciclagem de nutrientes, juntamente com o fitoplâncton, né, elas vão morrendo e elas vão, né, enfim, atuando ali na ciclagem de nutrientes, servindo de alimento, enfim, para outros organismos, para peixes, né? Já que utilizam esses nutrientes do sedimento para o desenvolvimento e seu crescimento e liberam esses por excreção, fornecendo matéria orgânica para a cadeia detritívora através do processo de decomposição. Então, elas absorvem os nutrientes do local, incorporam em sua biomassa e a partir do momento em que elas vão envelhecendo e morrem, elas devolvem todo aqueles nutrientes que em um determinado momento elas utilizaram, devolvem para o ambiente todo aquele nutriente. Então, elas atuam nas classes de nutrientes, né? E elas influenciam o ambiente, também são influenciadas pelo ambiente, certo? Funcionam como local de abrigo, reprodução para diversos animais, favorecendo uma maior diversidade do local, e contribuem ainda para a produção de nitrogênio assimilável, pois podem ser hospedeiras de associações com algas perifíticas. O que são algas perifíticas e bactérias fixadoras de nitrogênio? Que vocês viram nas aulas passadas com o Augusto, que as algas perifíticas fazem parte de um grupo bastante específico, né, do fitoplâncton, que são aquelas algas, aquele fitoplâncton que ficam presos nas raízes dessas macrófitas, né? E elas atuam ali, trocando esses nutrientes com as espécies onde elas estão, né, acopladas, que é o trabalho do TCC do Augusto, né? Então aí nessa figura, né, mostra essa ciclagem de nutrientes, né? Uma macrófita ali, no caso é uma baronesa, né? Mostrando que ela vai aumentar, né, os ambientes, né? Ela aumenta a quantidade de ambientes que podem ser utilizados por outras espécies, como o perifíton, né? E esse perifíton ele serve de alimento para o zooplâncton, serve de alimento para peixe, né? Esses nutrientes são depositados, né? Uma bomba que fica ali funcionando, né? Utiliza o nutriente, depois morre e volta o nutriente, enfim. E isso vai favorecendo essa cadeia alimentar que fica dependente dessas espécies que estão no ambiente,
Então, existe sim, né, uma importância grande dessas espécies no meio ambiente. Isso não quer dizer que elas não causem problemas. Por isso que na Europa eu tenho uma legislação, né, que analisa o ponto de vista ecológico e tem uma legislação do ponto de vista humano, né, para que eu possa ter essa forma de balizar, né? Porque um exemplo que eu sempre dou para dar um exemplo em relação a isso para ilustrar isso que a gente está dizendo, né? Eu digo, o mangue, ele tem uma água que não tem como ser utilizada para consumo humano, né? Pelas características do mangue, né? Pela fauna e flora específicas do mangue, né? E por tudo que é produzido ali em função exatamente dessa flora e dessa fauna, né? E das condições do mangue, né? O mangue é anóxico, ele produz aquele enxofre, tem aquele cheiro ruim. As espécies são aquelas espécies extremamente adaptadas ao mangue, enfim. Então, o mangue, do ponto de vista humano, se eu chego num determinado local, que foi o que aconteceu nos pântanos dos Estados Unidos, né? Nas wetlands naturais, eles achavam que aquilo não servia para nada, né? Uma água escura, né? Tô falando dos pântanos, né? Uma água escura, preta, um cheiro ruim, né? Com produção de metano, então não servia para nada. Então eles fizeram o quê? Destruíram a grande quantidade de pântanos e wetlands que tinha nos Estados Unidos, né? E depois de muitos anos, e acho que até atualmente eu vi um documentário mostrando o quanto eles estão gastando para recompor esses ambientes, porque esses ambientes são berçários de várias outras espécies. Então, quando eles fizeram isso, outras espécies entraram em extinção e começaram a desaparecer, né? Porque elas dependiam daquele local, daquele hábitat, né, específico. Né? E o nosso pântano, entre aspas, são os mangues, né? Os manguezais. Então, se eu olhar do ponto de vista ecológico, eles são berçários, são extremamente importantes, né? Para uma série de espécies que dependem deles, né? Que a sua passagem é primeiramente por eles, para depois adentrar na região onde elas vão se desenvolver, né? Mas do ponto de vista de uso humano, o mangue atrapalha, né, uma série de coisas, porque ele não é bonito, né? Mas o caranguejo que a gente come é de lá, né? E tem também o aspecto social, né? Dessas pessoas que dependem do mangue para sobreviver, para vender aquele produto, né? Então, é uma série de fatores que precisam de pessoas que entendam a importância desses ambientes, e a partir daí eu tenho uma legislação específica, né? Sobre qual ponto de vista. Eu tenho um corpo d'água lotado de macrófitas, né? E aí sim, eu vou observar sobre aquele local. Vai ser retirado dali água para consumo humano, porque onde tem essas espécies, em grande quantidade, e principalmente as flutuantes, elas me dão uma noção de que aquele local provavelmente está tendo um acúmulo de nutrientes, aquele local está eutrofizado. Então, se está eutrofizado, ali não tem condições boas, né, para ser utilizado para consumo humano. Porém, onde elas estão abundando, né, são locais onde você tem uma biodiversidade imensa que dependem dela, né? Então, sob qual ponto de vista você vai analisar aquelas espécies de estarem ali, né? Qual é o seu objetivo? Do ponto de vista ecológico, elas são extremamente importantes. Acabei de mostrar para vocês a importância ecológica delas, né? Mas, por outro lado,
Quando elas abundam, né, causam preocupação, porque também podem ser transmissoras, né, são de vetores para diversas doenças, né, insetos, produzem mau cheiro, né, quando elas vão morrendo, matéria orgânica em decomposição, e são indicadoras de que aquele local provavelmente está eutrofizado. Então, sob o ponto de vista estético, de lazer, né, do ponto de vista do uso humano, né, e também da qualidade daquela água, eu preciso ter um controle delas, né? Então, quando elas abundam, por exemplo, em hidrelétricas, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, nessa mesma aula, vocês vão ver que elas podem causar problemas. E são problemas que vão demandar recursos, né, para que eu possa resolver esse problema. Então eu vou ter prejuízo. Essas empresas hidrelétricas, onde elas abundam, vão ter prejuízos, né, porque elas vão entupir as turbinas, enfim, elas vão causar um problema. Então eu preciso manejá-las, eu preciso monitorá-las, eu preciso retirá-las às vezes, para que elas não causem esses problemas e esse prejuízo para as empresas. Então, sob qual ponto de vista a gente vai analisar? Por isso que na Europa tem essas duas, depende de como você está vendo. Aí você tem uma legislação, tá? A produtividade primária está condicionada a fatores como? São aqueles fatores limitantes que eu falei para vocês no início da aula: temperatura, luminosidade e a disponibilidade de nutrientes. Quanto mais nutrientes, mais elas gostam, né? As flutuantes. Já aquelas ninféias que eu falei para vocês, elas já são mais indicadoras de ambientes mais mesotróficos, oligo-mesotróficos, que elas não suportam muita quantidade de nutrientes. Os aerênquimas dessas plantas flutuantes, eles formam um microclima, né, muito mais rico em oxigênio e que atrai peixes e outros animais, servindo também de hospedeiros para o perifíton, né. Algumas espécies, como a Lemina valdiviana, podem ser utilizadas no tratamento terciário de efluentes suinícolas, apresentando uma melhora na redução da DBO e da DQO, tá? A gente vai falar um pouco mais delas, que na verdade é aquilo que a gente falou na última aula, 5, né, que nós tivemos, que os biorremediação, né? São espécies que são utilizadas em músculo, né? São uma das espécies mais mínimas, né? Que existem dentro das são chamadas de macrófitas, que você consegue vê-las a olho nu, né? Mas são diminutas e elas são utilizadas como biorremediação, né? No tratamento de efluentes de suínos, mas não só. Até para retirada de metal pesado da água, elas também já se mostraram eficientes, assim como outras espécies que a gente vai falar mais para frente, né? Olha lá, podem remover metais pesados tóxicos como cádmio, chumbo e cromo, né? E podem ser utilizados como alimento humano. Elas podem ser utilizadas para ração, né? Para gado, para remédio, né? O arroz é uma macrófita, né? O arroz é uma macrófita. Bom, aí são alguns exemplos de hidrelétricas que eu falei para vocês no Brasil, né? Que apresentam problemas com essas espécies, né? Principalmente as flutuantes e as submersas. São as que mais dão problemas. Aquelas flutuantes sem estarem enraizadas no sedimento, porque uma vez que elas não estão enraizadas no sedimento, como eu falei para vocês, elas são capazes de se deslocar. E como elas possuem também uma reprodução vegetativa, onde elas vão, elas conseguem, se aquelas condições forem condições propícias para o desenvolvimento delas,
elas começam a se desenvolver naquele local e chegam a esse ponto que vocês estão vendo nessas fotos, né? Elas tomam de uma forma tão violenta, né? Por isso que são chamados de aquatic weeds, que são plantas, pragas, né? Que são plantas que têm uma reprodução muito vasta, né? Diferentes formas de se reproduzir. E elas se reproduzem num tempo razoavelmente pequeno, né? Se as condições forem satisfatórias, elas conseguem se reproduzir rapidamente e tomam todo o corpo d'água que você não consegue nem ver que ali tem água, né? Vejam a primeira figura na parte superior, do lado esquerdo. Olha a quantidade, ali me parece ser Pistia stratiotes, aquela alface da água, né? Que eu mostrei para vocês a foto dela nos slides anteriores, né? E elas tomam conta mesmo assim, e como elas são flutuantes, não estão enraizadas, elas são levadas e vão até a turbina das represas, né? E nessas turbinas que ficam girando para a produção de energia, elas, antes de chegar nessas turbinas, tem uma tela de proteção. Mas muitas vezes elas são tão em grande quantidade que elas destroem essa tela e conseguem entrar. E uma vez que elas entram, elas fazem com que a turbina não consiga mais girar. E aí a turbina para, cheia dessas espécies. E aí não gera energia, e aí Deus nos acuda, né? Então, para evitar esses problemas, muita gente trabalha nessas represas, são contratadas como consultoria ou mesmo como biólogos que trabalham com essas espécies para poder fazer o manejo delas, né? Identificar possíveis locais onde elas possam abundar, tá? Então aí eu tenho no Paraná, né, uma represa no Paraná, a barragem de Bariri, no Tietê, do lado esquerdo, de cima de Itá, no Paraná, Queimados, né, em Santa Catarina, e a represa de Guarapiranga. Tá? Então são alguns exemplos de represas onde elas dão problemas, né? Itaipu também tem muito problema, tem um pessoal que trabalha lá com o manejo dessas espécies, né? Aí a represa de Barra Bonita também, mostrando um quadro ao lado, né? As principais espécies daninhas, as aquatic weeds, né? Que são chamadas espécies daninhas, observadas no reservatório de Barra Bonita, né? Em 2001. Então vocês podem perceber a quantidade dessas espécies, né? E é um problema, é uma problemática que precisa ser avaliada. Por que Sobradinho aqui, na nossa região, não há esse problema, teoricamente, né? Porque o lago é muito grande e muito profundo. Então, embora, né, porque isso já foi até tema de algumas consultorias, eles queriam saber, o pessoal da CHESF, durante um período, se a quantidade de baronesas que a gente tinha aqui no Rio São Francisco era capaz de chegar lá e com sementes e tudo. O Sobradinho é muito fundo, né? Mesmo que haja sementes dessas plantas, porque elas formam um banco de sementes, mesmo que haja sementes, é muito fundo. Você não vai ter luz, elas não vão conseguir se desenvolver, né? Mas, mesmo assim, existe uma certa preocupação que isso possa acontecer, né? Causar prejuízo, uma série de coisas. Essa figura, né, ela mostra um esquema, né, da proliferação dessas plantas aquáticas, né, mostrando como elas podem se proliferar e sob quais condições, né? Então, quando eu vou construir uma represa, lembra o que eu falei para vocês da submersão de florestas laterais, né, para a formação do lago, quando não há supressão dessa mata. Então essa mata vai morrer, né, porque a água vai tomar conta ali, aquelas plantas são terrestres, não suportam, elas morrem, e aí você começa um processo de
de ciclagem de nutrientes, né, de decomposição, né, e esse local fica extremamente eutrofizado, com aquela matéria orgânica que está ali em decomposição, sendo decomposta, né? E aí é um prato cheio para que elas possam abundar, porque ali tem as condições necessárias para elas, principalmente nutriente, que é o que é a comida delas, né? Então, aumento de evaporação, então diminui a lâmina d'água, favorece, né? Obstrução das tomadas de água, elas vão obstruir, como eu falei para vocês, reduz a capacidade de geração elétrica, né? Reduz a capacidade de vida útil do reservatório. A gente já falou que os reservatórios, por conta da eutrofização, eles têm uma vida útil. Quanto mais eutrofizado for, menos tempo eles vão ficar ali. Depois que eutrofizou, né, que passou aquele tempo que o reservatório gera energia de forma eficiente, ele é abandonado ali e vai ser construído um outro. E fica aquele elefante branco ali, né? Desocupado, causou tantas mudanças no ambiente para que depois ele seja eliminado ali, né? Seja esquecido e seja construído um outro, porque aquele já está com a sua vida útil, né? E chegou no limite. Então, a presença de grande volume de matéria orgânica, de adubo, né? Contaminantes de água, né, problemas com saneamento básico, né, que é um dos maiores problemas que a gente tem. Estamos esperando aí esse marco do saneamento a partir do ano que vem, para ver se a gente consegue mudar. Já falei isso para vocês, né, já fiz aqui alguns relatos, principalmente nas aulas síncronas, sobre essa problemática do saneamento básico aqui na nossa região, né. A proliferação dessas plantas aquáticas leva ao aumento de populações de insetos, moluscos e vetores de doenças, como eu falei para vocês. Né? A morte delas aumenta ainda mais o volume de matéria orgânica no fundo, no sedimento, o que vai dificultar, porque eu vou tirar essas plantas, como foi feito aqui nas margens do Rio São Francisco, né? A prefeitura retirou essas plantas na esperança de que elas não voltariam a nascer. E elas voltaram, né? Porque você tem exatamente um banco de sementes ali no sedimento. Então, como é que eu poderia enfrentar isso? Né? Como é que eu poderia fazer com que elas não voltassem a crescer nas margens do Rio São Francisco, né? Que chegaram a tomar grandes proporções aqui, né? E dificultava até o tráfego da barquinha, né? Que para quem mora aqui, sabe que a gente tem né, para ir para Juazeiro, né, para cruzar e ir para outro estado, né, para você ir para o estado da Bahia, você pode ir pela ponte Presidente Dutra, né, que é altamente movimentada e às vezes, apesar de ser duplicada na região do Pernambuco, às vezes por acidente e tudo, você não consegue chegar em Juazeiro e nem consegue vir de Juazeiro para cá. E a gente tem muita gente que trabalha em Petrolina e é de Juazeiro, e muita gente que é de Juazeiro e trabalha em Petrolina. Então, existe muito essa conexão entre os estados, entre as duas cidades, porque elas são muito próximas. Né? Então, existe uma codependência, né? Uma dependência e uma codependência. Então, uma outra forma que eles conseguiram fazer para que as pessoas conseguissem chegar, né, do outro lado, ou vindo de lá para cá, é através do rio. Então, a gente tem um monte de barquinha que faz esse trajeto, né, pelo Rio São Francisco. E elas estavam com problemas para conseguir fazer isso, exatamente porque a gente estava com muitas macrófitas. Elas não conseguiam chegar na margem, então ficava rodando no motor, estraga o motor, né? Manutenção, recurso, dinheiro, enfim. E aí pediram para que fosse retirada essa grande quantidade dessas plantas aquáticas, foram retiradas, porém elas nasceram tudo de novo, exatamente porque eu tenho aquele banco de sementes. Então, para eu revolver esse banco de sementes, eu teria que fazer um trabalho muito caro, que seria modificar o sedimento. Teria que tirar uma camada de sedimento daquelas regiões. Isso é um trabalho muito caro. Então, a gente tem uma problemática grande. A gente tem
a alimentação do Rio São Francisco através dos esgotos que não são tratados e são jogados diretamente no rio, né? E eu tenho ali, as margens são locais muito calmos, são rasos e elas proliferam em grande quantidade. Então eu teria que tirar, e além de ter durante muito tempo, né, ficado aquelas plantas ali, né, e produzindo sementes. Então eu teria que retirar uma boa camada de sedimento, eu não sei precisar aqui quantos centímetros desse sedimento deveria ser retirado. Alguns países fazem isso para recuperar seus corpos d'água que já estão eutrofizados, né? Mas esses países são a China, alguns países, né, a Alemanha, quando querem recuperar esses corpos d'água. No Brasil fica muito difícil a gente fazer isso, né? Porque é muito caro. E porque precisa de bom senso e precisa de que o poder público tome essas providências, e muitas vezes eles não tomam essas providências, né? Então isso leva a problemas de saúde, né? A morte aumenta o volume de matéria orgânica no fundo, desequilibra o oxigênio dissolvido, aí eu vou ter gases corrosivos, danos na geração de energia elétrica também, né? A redução daquelas comunidades aquáticas, né, de peixes, etc., e às vezes altera toda a cadeia trófica, e essa alteração leva, por exemplo, à diminuição de peixes, redução do potencial pesqueiro, né? E aí você tem problemas na economia regional, porque você tem, por exemplo, aqui muitos lugares, né, que sobrevivem, né, esses pescadores que sobrevivem da pesca artesanal, né, de peixes do Rio São Francisco para venda nos supermercados, para venda nas feiras, principalmente feiras, né, e em restaurantes. Então tudo isso será alterado.